Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje é de Geografia para o 7º ano. Eu sou a professora Aparecida de Fátima e hoje trataremos do tema Regionalização do Território Brasileiro. Então eu começo fazendo uma pergunta. O que é regionalização? Regionalização é dividir ou classificar o espaço geográfico de acordo com os critérios, né, aqueles pré-estabelecidos. Então, eu posso dividir o espaço geográfico como por exemplo, norte, sul, leste, oeste, de acordo com o clima. Então, eu tenho lá vários critérios que eu possa utilizar para regionalizar aquele espaço, ou seja, dividir uma área do espaço geográfico de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Aí eu agrupo essas áreas com as características semelhantes e dessa maneira nós temos a região. Mas o que é essa região? Essa região é uma porção do espaço geográfico que possui algumas características semelhantes, específicas, né, de cada uma daquela localidade. A segunda pergunta mas eu pergunto, para que regionalizar esse espaço? É para melhor compreender as diferenças, né, que existem dentro do espaço geográfico. E assim também para melhorar essa gestão desses territórios, onde cada região ela tem suas especificidades, suas diferenças. Então, cada região ela tem as suas necessidades específicas, aquelas que são trabalhadas na melhor forma, né? Quando temos uma regionalização. Então, aqui, nesse próximo slides, eu trouxe essa imagem. Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma noção como que aconteceu essa evolução, né, da regionalização do território brasileiro. Então, o que eu quero com esses mapas é que vocês percebam a evolução da divisão do Brasil em estados e regiões. Percebam que nessa imagem as diferenças nas divisões desses estados e regiões, que veio desde 1941 até a 1988, que é a que temos atualmente, né? Então é muito importante também que nós conhece os mapas, né? Para poder perceber que a regionalização ela não é feita somente uma única vez e depois é abandonada. Ela é sempre revisada e estudada. Por quê? Porque passamos por constante transformação ao longo do tempo. E a regionalização, ela acaba por pensar nessa transformação e organizar o espaço geográfico de acordo com as necessidades, né, a necessidade que ocorre ao longo do tempo. Aqui eu trouxe esse mapa do Brasil regional. Então, aqui nós temos a divisão atual,
que, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nessa época o IBGE ele propôs essa regionalização, em 1988, certo? Então veja que o nosso país ele é dividido em 5 regiões. Então, quais os critérios que o IBGE pensou e utilizou para fazer essa divisão regional? Ela pensou em critérios naturais, sociais e econômicos para fazer essa divisão política administrativa. Essa divisão política administrativa dos estados, elas foram respeitadas e dessa maneira não há uma divisão do IBGE, uma falta de limites. Os estados, eles têm as suas fronteiras, os seus limites territoriais, que são fronteiras políticas administrativas. E essas regiões propostas pelo IBGE nessa época, ela obedece essas divisões do estado. Então, aqui no mapa, pode perceber que nesse mapa consta a região norte, a nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul, né? Que todos eles obedecendo os limites administrativos dos estados, certo? Continuando, eu preciso que vocês entendam que existe outras propostas de regionalizações para o território brasileiro. E uma delas é esse mapa que eu trouxe aqui, das regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Por que existe essa divisão regional? Por quê? Porque considera os critérios econômicos, atividades econômicas desenvolvidas a cada parte do país. Então, vamos ter aqui a Amazônia, que tem determinadas atividades econômicas que são mais fortes e são mais presentes. Temos a região do Nordeste. Percebam no mapa que um pedaço de Minas Gerais fica na região Sudeste. Como mostra na divisão do IBGE, já nessa divisão do complexo regional, Minas Gerais ela faz parte da região Nordeste, porque as características econômicas são mais parecidas com a do Nordeste. Já na região Centro-Sul, tem parte do Mato Grosso, do Tocantins, fazendo parte da região Centro-Sul. Porque as atividades econômicas desenvolvidas aqui são mais parecidas em todas essas áreas. Então, nós temos aqui regiões divididas em 3, considerando os critérios econômicos e históricos. Por isso que se chama complexos regionais. E também aqui nesse mapa dos complexos regionais, ele não se preocupa com os limites entre os estados. Então, eu trago aqui também outra forma de regionalização. Essa proposta ela não é oficial, mas é um estudo. É outra maneira de regionalizar o Brasil. É uma proposta feita por Milton Santos e Maria Laura Silveira, que sugeriram uma divisão do país em 4 Brasis.
A divisão proposta por esses geógrafos é fazer a regionalização. Aí ele trabalha a questão da influência do meio técnico informacional nas regiões. Então, ele ocupa as regiões de acordo com as influências técnico-científico ali, de acordo com os critérios, com o trabalho informacional de informação. Então vejam bem, de acordo com a proposta de Milton Santos e Maria Laura, tem aqui 4 regiões: a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e as regiões concentradas, que é a diferença que o traz aí, a maior diferença, que seria a região Sul, junto com a região Sudeste. Mas por que essa junção entre essas duas regiões? É porque, de acordo com os critérios propostos pelos meios técnicos informacionais, essas regiões, tendo o Sul quanto o Sudeste, é onde existe maior troca desses critérios, maior fluxos de meios técnicos informacional. E seriam regiões que estariam interligadas. Por isso que seria assim, regiões concentradas, né? E percebam que as demais regiões, elas se mantêm aí a sua formação, suas regionalização proposta pelo IBGE. E também, quando se fala nesse complexo regional, Milton Santos e Maria Laura, quando ele fez essa proposta, eles levaram em conta por causa da urbanização, do emprego da ciência, na agricultura e na indústria, a presença de centros de pesquisa, a quantidade de ferrovias, de rodovias, para escoar a produção de bens. Como nós estamos falando de região, em cada aula iremos tratar de falar um pouco sobre alguma das características de cada uma. E nessa aula de hoje, nós vamos falar das principais características da região Centro-Oeste. Então, como nós já vimos nos slides anteriores, que a região Centro-Oeste é uma das 5 regiões geográficas que compõem o Brasil, certo? Ela é formada pelos estados do Goiás, do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Então, a região Centro-Oeste, ela representa 19% do território brasileiro. Nesta região, o estado mais populoso é o Goiás. Já o estado com menor população é o Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal, ele apresenta a maior densidade geográfica. Já o Mato Grosso, em razão da grande área territorial, ela apresenta o menor valor de densidade demográfica. Então aqui, ó, essa tabela que eu trouxe aqui para vocês perceberem os valores, ela foi elaborada
com base nos dados do IBGE e apresenta a população de 2020. E a densidade demográfica de 2010, dos estados que formam a região Centro-Oeste. Então, se tratando da região Centro-Oeste, nós podemos estudar os aspectos naturais, que são os climas, os relevos, o solo, os rios. Nos aspectos econômicos, nós podemos falar da agricultura, da pecuária, da indústria, e também tem os aspectos culturais, que são as culinárias, as festas folclóricas, né? Então, nos aspectos naturais, nesta região, o que predomina é o clima tropical, que é caracterizada por 2 estações. Elas são bem definidas. Neste caso, verão chuvoso e inverno seco, que é acompanhado de verão o ano todo. Esse tipo climático das condições, esse tipo climático, ele dá condições para o surgimento do cerrado, no qual, portanto, é a vegetação que predominante no Centro-Oeste. Um aspecto muito marcante do quadro natural da região é o relevo, por conta da presença marcante dos planaltos, que são a estrutura básica da região Centro-Oeste, além da presença das serras e das chapadas. Já o solo dessa região, ela é conhecida como um solo muito ácido, pobre em nutrientes, aquele solo que necessita de correções químicas para poder se tornar um solo fértil, assim para a agricultura. Quando a gente fala de aspectos naturais, está presente também naturais e culturais, né? As festas folclóricas, né? O que está muito presente nessa região Centro-Oeste, que são as cavalhadas, a procissão do fogaréu, a dança do siriri e cururu, além das culinárias típicas como o arroz com piqui, o bolinho de arroz e mandioca. Já quando se trata de aspecto econômico dessa região, a região Centro-Oeste, a economia é destaque nos setores primários e secundários, a agropecuária e as indústrias. Na agricultura, a principal produtora, ela é a região, a principal produtora de grãos do país, com destaque na soja, mas além desse produto, a região ela também se destaca no cultivo do algodão, do sorgo, do milho, do feijão, da cana-de-açúcar, do tomate e também do girassol. Está presente também nessa região a pecuária. Ela está voltada para a criação de bovinos, da suinocultura e da avicultura, e outras atividades que se destaca também, que é a produção da madeira e a extração de mineral, que se concentra na exploração do níquel, do ferro e do ouro. Já no setor secundário, se destaca a agroindústria, que beneficiam os produtos, aqueles produtos primários, onde destaca a produção da ração, do insumo agrícola,
dos alimentos, dos laticínios e da celulose. Então agora eu vou passar um pequeno vídeo para vocês assistirem para agregar mais o aprendizado de vocês. Crianças, hoje teremos uma aula bem divertida. Vejam, essa é uma representação do mapa do Brasil. Eu quero que vocês peguem aquela caixa e as peças para completarem as regiões do Brasil. Primeiro vão até lá, abram a caixa. E agora, Dorinha? Entre na caixa. Tá tudo bagunçado aqui, Dorinha. Os estados estão todos misturados. Comecem com o Sul. Separe os estados do Sul e passe para eles. Vai, joga, Marilena! Muito bem, temos agora a região sul completa. Agora conecte os estados de acordo com as regiões. Marilena, me mande para cá, já montado. Quero a região sudeste aqui. Muito bem, agora a região nordeste. Ei, calma aí, vocês me acertaram bem na testa. Mandem a região norte. Ei, que ideia é essa de jogar o norte em cima de mim? É mesmo. Parem com essa bagunça já! São esses meninos aí que estão com graça, Dorinha. Ei, nós não tivemos culpa. Bom, já chega, Marilena. Traga o centro-oeste aqui. Você mesma, por favor. Pronto. Agora vocês já estão vendo o mapa com suas divisões políticas, não é mesmo? Quero que vocês pintem cada região com uma cor diferente. O Brasil é uma república federativa formada por 26 estados e pelo Distrito Federal, onde está situada a capital do país, Brasília. Desses 26 estados, 17 são litorâneos e 9 são interioranos, e estão divididos em municípios que têm como sede a cidade, e os municípios estão divididos em distritos, que têm como sede as vilas. O território brasileiro possui uma extensa área, que corresponde quase metade do continente sul-americano. A região norte possui 7 estados, onde podemos localizar a bacia amazônica e a floresta amazônica. É a maior das regiões, porém a menos povoada. O clima predominante da região é equatorial. A região nordeste possui 9 estados. É a segunda região que possui o maior número de habitantes. O clima varia de acordo com a localização, sendo úmido nas partes oriental e ocidental e semiárido do centro. A região centro-oeste possui 3 estados, além do Distrito Federal. É a segunda região mais extensa do Brasil, porém a menos populosa. O clima predominante é o tropical. A principal atividade econômica da região é a agropecuária. A região sudeste possui 4 estados. É a região brasileira mais evoluída devido ao grande desenvolvimento econômico, industrial e agrícola, além de ser a mais populosa e povoada. O clima varia de acordo com a localização, sendo tropical atlântico no litoral e tropical de altitude nos planaltos. A região sul possui 3 estados. É a menor região brasileira, que apresenta grande influência europeia, especialmente italiana e germânica. O clima predominante é o subtropical. Bom, eu espero que tenham gostado, que tenham entendido a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre a região norte. Quero dizer que eu estou à disposição de vocês, se acaso quiserem trocar ideias sobre o conteúdo, sanar dúvidas. Então, estou à disposição de vocês, ok? Então, por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.